João capítulo 6 e o verso 26. Eu vou ler novamente os 4 versículos para que a gente possa discorrer sobre eles na direção do Espírito Santo. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade eu vos digo que me buscais não porque viste milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Então lhe disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Aqui nós temos um contraponto entre o material e o espiritual, entre a comida que perece e a comida que permanece. E se eu e você formos pensar essa noite, qual dos dois personagens, por exemplo, naquela passagem que cita uma situação que Jesus viveu com Marta e com Maria, onde Marta ela estava preocupada com as coisas dessa vida e Maria estava preocupada em aprender sobre a eternidade. Maria se assentou aos pés de Jesus e Marta estava ocupada nos seus afazeres. Então, como manter a comunhão com Deus e a fidelidade em um mundo de Marta, mas manter a fidelidade com Deus no mundo espiritual, aquele mundo que Maria estava buscando em Jesus? Então, nós estamos no mundo de Marta, mas precisamos ter um contato com Deus ali no nível que Maria, ali se assentando, aprendendo, conversando, se relacionando com Jesus. Então, são 2 mundos, são 2 paralelos que eu diria até que não se misturam. Não tem como você amar mais essa vida e amar a Deus ao mesmo tempo. Não há como você se apegar. A Bíblia ela compara isso, servir a 2 senhores. Porque quando o nosso coração ele está derramado por alguma coisa, a nossa atenção ela se volta quase que 100% para aquela coisa que a gente ama. Aí você pensa aí sobre paixões entre homem e mulher, mas outros tipos de paixões também. Perceba alguém quando ela fala sobre uma paixão que ela tem. Eu sempre cito dessa forma, sempre que eu falo sobre esses assuntos, eu sempre cito a questão, por exemplo, de pessoas que amam corridas de moto, por exemplo, motocross. Pessoas que amam viagem, elas só falam de viagens. E outros tipos de paixões, compras, roupas, e aí vai. Cada um tem as suas paixões. E nós devemos sempre vigiar sobre essas paixões, porque se essas paixões elas estão acima de Deus, se elas roubam o lugar de Deus, se torna um vício, se torna um pecado. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E pode observar que uma paixão quando ela é exacerbada, exagerada, vamos colocar aqui um exemplo. Digamos que eu gosto muito de motocross. Pode observar que o tempo do meu dia se volta tanto para aquela paixão que eu acordo e durmo pensando naquela, qual moto que eu vou comprar, qual é a manobra que eu vou fazer amanhã, qual é a adaptação que eu vou fazer na minha moto, e se eu fizesse isso, ou seja, você acorda, dorme, vai se alimentar, todo o assunto durante o dia você fala sobre motocross. Eu digo assim, amados, porque quando eu estou mais ligado com Deus,
ou quando eu estou mais ligado em outras coisas, acontecem essas duas situações. Enquanto você está no mundo de Maria, né, nos pés de Jesus, orando, vigiando, clamando, gastando tempo, eu vou colocar assim entre aspas, gastando porque nós não gastamos com Deus, a gente investe. Então eu percebo que quando minha mente ela está muito voltada para alguma coisa dessa vida, ainda que seja por um dia, não necessariamente seja uma paixão, uma coisa como eu dei um exemplo aqui, que seja todo dia, às vezes é por um dia. Quando eu passo um dia voltado para algo, sei lá, e não tanto para o reino de Deus, à noite eu vou dormir pensando naquela coisa, que eu passei o dia ocupado naquela mesma coisa. E às vezes, não sempre, quando eu acordo, eu ainda estou focado naquela mesma coisa. E aí eu percebo da mesma forma que quando eu passo um dia voltado para as coisas de Deus, e não necessariamente é você estar isolado no quarto, só pensando virar um monge, não é isso. Você pode estar limpando tua casa voltado para o Senhor. Você pode estar viajando de moto, carro, seja lá o que for, de um lugar para o outro e com o coração voltado para o Senhor. Isso não é uma questão de virar monge. Por que eu uso esse termo monge? Porque os monges budistas, eles acham que para obter a salvação eles têm que se isolar totalmente das coisas dessa vida. Eles não têm propriedade alguma. E eles vão para os morros, para as montanhas, ou para os templos deles, e eles ficam lá isolados. Eles não têm trabalho secular. O que é um trabalho secular? Ser professor, ser zelador, ser um trabalho secular. Eles não têm. Monges budistas, eles não têm. Eles vivem isolados, e alguns vão até para as montanhas. Então, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é você se isolar do mundo. Se separar do mundo é uma coisa, separar das coisas do mundo é separar do pecado, das coisas dessa vida e tal, mas não separar das pessoas, deixar de trabalhar, deixar de viajar, não é isso não é reino de Deus. O reino de Deus é Jesus andando com o pecador, é Jesus visitando Zaqueu, é Jesus curando a mulher dos seus pecados, Maria Madalena, é isso. Jesus ele foi filho de carpinteiro enquanto humano, e ele trabalhava na carpintaria até os 30 anos, até iniciar o ministério dele na terra. Ele estava lá com seu pai, José, e ele se dedicava ali às coisas da carpintaria. Então, inclusive nas mensagens, depois quando ele começa o ministério, ele vai usar algumas comparações, algumas parábolas em que ele usa a questão da carpintaria e tal. E aí a mensagem de hoje, ela vem trazer esse contraponto, essa comparação entre o mundo de Marta, o mundo de Maria, buscar as coisas dessa vida, buscar o reino de Deus. E aqui o Senhor Jesus está chamando a atenção de algumas pessoas, uma multidão na verdade, que procuraram Jesus só pela comida, só pelo que tinha nas mãos de Jesus. Essa noite eu te pergunto, você tem se relacionado com Deus para buscar a face de Deus, como diz lá em 2 Crônicas 7, e o verso 14 a seguir, o verso 15 por ali, ele diz, buscar a face dele, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Aleluia. Ele não falou aqui, buscar comida, buscar roupas, que são as demais coisas, buscar, não, ele falou buscar a minha face. O que é buscar a face do Senhor? É ter intimidade com o Senhor, é ter um relacionamento vivo com Deus. E aí o Senhor Jesus, ele viveu isso no ministério dele também. Você imagina se no tempo de Jesus já havia isso, essa relação maniqueísta de querer, eu vou aqui fazer uma adoração, eu vou fazer um louvor, porque eu quero que Deus me responda, que eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero...
Então é tipo troca, barganha, negociação com Deus. Eu dou e recebo, buscando a Deus só pelo que tem nas mãos. O autor do livro Os Caçadores de Deus, ele usou até um comparativo, que ele disse, o autor disse assim: eu viajo muito por causa das ministrações, não sei o que e tal. E quando eu estou viajando, eu fico só pensando em casa, na minha esposa e nas minhas filhas. E aí ele disse o seguinte: só que quando eu chego em casa, como elas são muito bebês, muito crianças, elas vêm correndo para perguntar o que eu trouxe para elas, né? Papai, o que você trouxe e tal? Então, aí ele diz assim: eu entendo isso, porque elas são crianças, então elas querem revistar minha mala e ver o que eu comprei para elas e tal. Mas o que eu quero é o dia a dia com elas. É o dia a dia delas me chamando de pai, elas me abraçando, eu cheirando elas e tal. E não é só esse momento de eu dar uma boneca para alguma delas. Não, elas como crianças, elas valorizam muito isso. Mas eu valorizo o relacionamento. Só que eu entendo elas. Agora você imagina se a pessoa já é adulta no reino de Deus e ela continua agindo assim como criança, buscando a Deus sempre para olhar as malas de Deus. Vamos fazer essa comparação, como que se Deus viesse de viagem também, e você só quer o que está na mão de Deus e não abraçar Ele, beijar, ter um relacionamento vivo, real, né? É aí que mora o perigo. É a gente manter um relacionamento eternamente com Deus igual criança, só buscando pirulito, balas ou bonecas, ou seja lá o que for. No nosso caso, voltando agora para o mundo espiritual, é a gente buscar só o quê? Milagres. Né? Lembra dos 10 leprosos? Os 10 queriam ser curados. Mas quantos deles voltou para agradecer? Porque o relacionamento de gratidão é para quem continua ali no relacionamento com Deus. A atitude de gratidão é para quem entende o que recebeu e quer retribuir e quer conviver mais com o dono da bênção, não só com a bênção. Só um voltou, né? Para quem conhece essa parábola, essa passagem dos 10 leprosos. Então tiveram 9. Olha aí a proporção. 10%, né? Então de 10 só voltou 1. Então 9 receberam o milagre, foram curados, foram transformados, foram alcançados pela graça de Deus, aquela graça comum. O que é a graça comum? É o sol vindo para todos. Deus não faz distinção. Isso é graça comum. É Deus mandar chuva para toda a terra. Isso é graça comum. É Deus curar a pessoa independente da religião dela. Isso é graça comum. É Deus, bênçãos gerais, vamos dizer assim, isso é graça comum. Deus dá a todos. Agora Ele espera dos seus filhos gratidão. Gratidão que gera relacionamento. Não para buscar pão, não para buscar coisas para essa vida, mas como ele diz aqui, eu vou ler novamente. Ele primeiro passa ali um ensinamento meio pesado para eles e diz, né? Na verdade, eu vejo quem me buscar não porque viste milagres, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Trabalhai exige um esforço nosso de lutar pela nossa vida espiritual. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna. E qual é a comida? Qual é o alimento que dura para a vida eterna? É essa palavra. É a ministração de Deus para nós. É meditar nela de dia e de noite. É viver apaixonado por ela. O Salmo primeiro faz isso, né? Ele diz assim: e nela medita de dia e de noite. Quem é que pensa numa coisa de dia e de noite, senão uma pessoa que está apaixonada por alguma coisa? Ou você só tem meditado na palavra na hora das lágrimas?
Ou você só tem meditado na palavra quando vai aos cultos, quando a gente ia à igreja? Você está apaixonado por Deus? Você está desesperado, como Davi dizia, né? A minha alma anseia por ti como a corça anseia pela corrente das águas. Você tem descoberto o tesouro que é a palavra? Aí depois ele diz, no verso 28, agora a multidão fica preocupada. Eita, que nós viemos aqui só atrás de comida e o homem está chamando a atenção. E agora? Então eles ficam preocupados e dizem, então disseram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Eu acredito que essa é uma pergunta que todos nós devíamos fazer, ainda os que estão dentro de igreja. O que a gente tem que fazer para realizar as obras de Deus? Será que o fato de eu estar cantando, pregando, falando alguma coisa, eu realmente estou realizando a obra de Deus? Ou eu estou perdendo tempo com a obra de Deus, sem realmente me relacionar com Deus? Tem gente que perde tempo fazendo coisas para Deus, sem estar conquistando o coração de Deus. Mas vamos fechar aqui que ele trouxe a resposta. E nós finalizamos essa ministração, que eu acredito que o Senhor vai fazer florescer no teu coração. Um compromisso maior. No meu coração também, eu preciso todo dia ser despertado para buscar mais. O 28 ele traz a resposta. Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Parece tão simples. Nossa, quer dizer que eu só tenho que crer? Mas eu já creio em Deus. Mas eu creio no Filho de Deus. Não simplifique. Quem crê em alguma coisa, age conforme aquilo que ela crê. Crer não é só simplesmente pensar, ele existe e ponto. Não. Crer é você saber que ele existe e você viver em função daquilo. Deixa eu dar um exemplo prático, para você não achar simplificando demais a coisa. Eu creio e ponto. Estou salvo, porque já estou fazendo a obra de Deus. Porque conforme esse versículo está dizendo, realizar a obra de Deus é crer naquele que enviou. Pronto, então creio, já era, já resolvi. Deixa eu simplificar aqui, explicar para você um ponto. Alguém, por exemplo, que na hora da adversidade, na hora da luta, na hora que vem a tempestade, ela não só teme, porque eu acredito que temer é até natural, é um mecanismo de defesa do ser humano. Mas, para além disso, ela se desespera, ela entra em pânico, independente da situação que você esteja passando. Vamos pegar então o contexto que a gente está vivendo hoje. Uma pessoa qualquer que é contaminada do vírus e pronto, ela entra em desespero, ela entra em situação de choque e, por exemplo, ela venha a morrer, às vezes nem necessariamente por causa do vírus, mas, uma parada cardíaca. Digamos que é uma pessoa que já esteja propensa a isso. Uma parada cardíaca, ela não acontece do nada. Ela acontece por preocupações excessivas. Ela acontece por excesso de mente voltada para um problema. Você se volta demais para um problema, aquele problema vai trazendo mais problemas, vira um efeito dominó e daí gera, Claro que problemas de coração podem ser também genéticos, podem ter outros fatores envolvidos. Não estou dizendo que é só isso, mas é uma das causas, as preocupações. Você pensar demais num problema, você traz problemas de coração, vamos dizer assim. Então a pessoa é acometida de um vírus,
ela morre do coração por preocupação excessiva, quer dizer, ela está crendo de fato no Filho de Deus. Ela está com os olhos voltados para a eternidade, como Paulo. Como Paulo disse assim, que ele não tinha a vida dele por preciosa, mas se ele morresse, para ele seria lucro. Viver para mim é ganho. Ele disse, se viver ou se morrer, ele disse que estava de boa. Porque morrer para mim é lucro. Uma pessoa dessa vai morrer do coração quando? Não. Estou com vírus? Amém. Se for o momento de eu ir, amém. Deus deu, Deus tirou. Lembrei agora da palavra lá de Jó também, né? Então, uma pessoa que ela confia no Filho de Deus, como diz aqui, está tudo de boa. Ela não vai adoecer por preocupação, porque ela vai entender aquela passagem lá do Evangelho, que nem uma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Então ela vai entender, eu peguei o vírus, permissão de Deus. Eu vou morrer, permissão de Deus. Então ela vai ficar perdendo noites de sono? Não vai. Por quê? Porque ela se alimenta do pão vivo que desce do céu. Ela entende tudo isso que eu estou citando. Eu estou citando várias passagens, e por isso que eu digo para você que é importante conhecer esse alimento, para você não adoecer à toa, achando que você vai aumentar um côvado de altura da sua estatura. Por exemplo, a Bíblia diz isso. Com as tuas preocupações, você consegue colocar 1 centímetro na tua altura? Não! Aí a Bíblia vai e fala, se eu cuido até das aves do campo, dos lírios, não vou cuidar de vocês, homens de pequena fé? É só um exemplo. Porque eu disse aqui, fazer o reino de Deus, a vontade de Deus, é crer no Filho de Deus. E crer no Filho de Deus é andar segundo a orientação dele. E andar segundo a orientação dele, volto fechando aqui a ideia, é não se preocupar com as coisas dessa vida. Não é você andar também relaxado, eu não vou mais trabalhar e tal, mas aí você vai de encontro à palavra. A palavra diz que nós devemos trabalhar para ter o sustento. Por isso que é importante conhecer. A Bíblia diz que o meu povo erra por não conhecer a Deus e o seu poder, a palavra dele, o seu poder. Errar por falta de conhecimento. Falta de conhecimento é sério, meu irmão. Se você não conhece as leis, você é enrolado. Você pode ser enrolado. Inclusive um advogado, mau caráter, usando mal ali as leis, ele pode te enrolar. Você tem direito a alguma coisa, mas como você não conhece, quem estudou foi o advogado, ele vai fazer e acontecer contigo que você vai entrar aí no cano, como nós usamos uma expressão, né? Quando você é enrolado, quando você é engodado. No reino espiritual, do mesmo jeito, se você não conhece a lei de Deus, a sua palavra, você não vai entender esses detalhes. Aí na hora da adversidade, você vai achar que resolve a tua preocupação. Aí vai perder noite de sono, achando que passando a noite pensando no problema, você vai resolver. Não entendendo que Deus está no controle da minha e da tua vida. E aí quando vem alguém aqui ministrar sobre se você crê em Deus e tal, você diz logo, nem pensa direito, já responde, eu creio, mas perde noite de sono achando que pode resolver alguma coisa. E aí? Não é simples assim. Não é só dizer da boca para fora. Exige uma vida voltada para Deus, confiada nele. Na hora da adversidade, confia no Senhor. Como disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tem gente que não precisa nem estar no vale da sombra da morte. Passa longe, a montanha de nada. Já viram uma tempestade no copo d'água. Mas quando alguém for ministrar, você confia em Deus? Confio em Deus. Creio em Deus. Então é complicado. Você simplesmente falar da boca para fora, mas tem uma vida de quem não confia em Deus. Amém? Eu acredito que é isso que o Senhor tinha para ministrar para nós. É um puxãozinho de orelha para mim, para você? É, mas é porque o Senhor ama. A Bíblia diz que Ele corrige ao filho que ama. Se você pegar esse ensinamento, se você colocar isso na mente e começar a buscar a Deus,
Deus, eu não quero ter um relacionamento vagabundo contigo, não. Um relacionamento igual uma criancinha do chão, não. Eu quero te conhecer mais. Eu quero crer mais, não só da boca para fora. Eu quero acreditar em Ti e viver em função dessa fé. Aleluia. Não só falar para as pessoas, mas viver. Amém? Amém. Nós vamos. Espera-me pela manhã. Antes do nascer do sol, antes que comece o dia, quero dar-te minha canção. Espera-me quando as aves, Jesus, ainda não começaram a cantar. Quando tudo está em silêncio, eu contigo quero andar. Espera-me, luz do meu coração, espera-me. És a estrela da manhã, quero te ver. Espera-me, dono do meu amor, espera-me. Serás meu primeiro encontro, aí estarei. Espera-me. Oh Deus poderoso, como eu vou caminhar contigo, Senhor, dia após dia. Como eu vou ser alimentado pelo Senhor dia após dia. Como eu vou ter um relacionamento de intimidade. Queremos mais, Senhor, precisamos. Espera-me desde muito cedo. Eu não quero começar o dia sem tua presença, sem saber que perto estás. É um dia perdido sem a tua presença, Senhor. Espera-me porque preciso a cada dia, Deus, do teu olhar sobre mim, preenchendo os meus anseios. Só assim posso viver. Espera-me, luz do meu coração, espera-me. És a estrela da manhã, quero te ver. Espera-me, dono do meu amor, espera-me. Serás meu primeiro encontro, aí estarei. Espera-me, luz do meu coração, espera-me. És a estrela da manhã, quero te ver. Espera-me, dono do meu amor, espera-me. Serás meu primeiro encontro, aí estarei. Espera-me. Que os nossos corações queimem por ti, Senhor, cada dia mais. Espírito Santo, acende fogo a cada dia mais dentro de nós, para amar o Senhor cada dia mais, acima de todas as coisas, das demais coisas. Ajuda-nos, Espírito Santo, senão nós nos perderemos nessa caminhada sem ti, Jesus. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos de ti, Deus. Espera-me, Jesus, pela manhã. Amado meu, espera-me, aí está.